Bem-vindo ao canal Escatológico. Uma das declarações mais surpreendentes do apóstolo Paulo é a acusação que ele faz aos crentes da galáxia, aos crentes da galáxia. De tanto falar em terra plana, né, e combater os pseudocientistas, a gente já está trocando aí galáxia por galáxia. Bom, então, essa advertência está registrada em Gálatas, né, o verso 6 do capítulo 1. Diz assim: Admira-me de que tão depressa estejais vos desviando daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou anjo do céu, anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema ou maldito. Assim como já dissemos e agora reitero, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Bom, em nosso contexto, um dos falsos evangelhos mais sedutores é o moralismo. Esse falso evangelho pode tomar muitas formas e pode emergir de vários impulsos culturais e também políticos. Ainda assim, a estrutura básica do moralismo se resume a isso: a crença de que o evangelho pode ser reduzido ou resumido a melhorias de comportamento. Então, vocês podem ver, né, que até o grande filósofo Bertrand Russell caiu nesse erro deplorável, criticando o comportamento dos que se diziam cristãos no seu tempo, e também criticando os costumes de sua época, que, segundo ele, eram baseadas no cristianismo. Então, a visão que Russell tinha do evangelho era rasa e reduzida. Por isso que o livro dele, Porque Não Sou Cristão, é inválido no que diz respeito a querer explicar porque ele não é cristão. Porque nem ele mesmo sabia o que era o evangelho, né? Então, como é que ele pode fazer uma crítica daquilo que ele não sabe o que é? Nunca soube, não é? Então, eis aí Russell, que foi enganado pelo falso evangelho. E esse falso evangelho, infelizmente, tem atraído aqueles que acreditam que devem sucumbir à lógica do moralismo e reduzir o evangelho a uma mera mensagem de desenvolvimento moral. Então não é isso que faz o Espiritismo, ao afirmar que o homem tem que melhorar, né, para que em outra vida ele tenha uma colocação melhor, né, para que ele não... E alguns dizem que é para que, enfim, alcance, né, a bênção de não sucumbir a sucessivas reencarnações. Então, ele vai alcançar a perfeição moral. Então, para eles, o evangelho não passa de um melhoramento, um aperfeiçoamento comportamental, né? E Russell pensava justamente isso. É só ler esse livro dele aqui que você vai entender a visão rasa que ele tinha
né, a respeito de Cristo e a respeito das boas novas que ele veio trazer. É algo muito comum, né? Como eu disse, é o Espiritismo, que tem, infelizmente, grande aceitação em nosso país. Ao aceitarmos essa visão reduzida do Evangelho, entretanto, comunicamos aos perdidos a mensagem de que o que Deus deseja para eles e requer deles é que eles vivam suas vidas corretamente, como se diz por aí, né? Viver na linha, pagando seus impostos, né? E fazendo tudo bem certinho, arrumadinho, né? Aí o sujeito está lá, não estou realmente agradando a Deus. Então a sedução do moralismo é a essência do seu poder. Somos facilmente levados a acreditar que realmente podemos conquistar toda a aprovação que precisamos por meio de nosso comportamento. É claro, para fazer parte dessa sedução, precisamos negociar um código moral que defina o comportamento aceitável com inúmeras brechas. A maioria dos moralistas não diria que não tem pecado, mas sim que estão longe do escândalo. Isso é considerado suficiente para eles, né? Então, às vezes, a pessoa coloca uma máscara, né? Deixa de ser ela mesma, né? Para poder agradar a uma comunidade, ou um grupo de pessoas, ou alguém que talvez se sinta decepcionado com ela, se ela simplesmente for ela mesma. Então, ela quer se adequar, às vezes, às regras elaboradas pelo seu grupo, regras de comportamento, né? Então, até bandidos têm, né, o seu código moral, né? Até eles têm um código moral, é o que se diz por aí. Então, eles são moralistas, né? Então, as pessoas se adequam a um sistema de normas imposto e que, na verdade, retira delas aquilo que elas têm de mais precioso, que é a capacidade de autenticidade, de serem autênticas, né? Capacidade de serem autênticas. Então, a maioria dos moralistas não diria, portanto, que não tem pecado, né? Não tem pecado, mas sim que estão longe do escândalo. Bom, quando fazemos isso, né, nós pecamos contra Cristo e distorcemos o Evangelho. Então, Russell, certamente, né, talvez nunca tenha tido contato com o verdadeiro Evangelho, porque via em seus contemporâneos justamente muitos moralistas, mas poucos que conheciam o Evangelho, porque a palavra de Deus fala bem claro, né? Não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, a definição do Evangelho dada por Paulo é isso: poder de Deus para a salvação. Em grego, essa palavra poder é dynamis. Aí derivou a nossa palavra dínamo, né? Que gera força, energia, é dinamite, né? Então é o poder de Deus. Então Russell nunca conheceu esse poder de Deus. E talvez muitos dos que eles, né, com os quais ele convivia e que se diziam cristãos também, talvez não tenham conhecido esse poder de Deus para a salvação, né? Um poder, uma energia, algo que pode transformar o coração e a vida do pecador. É um poder sobrenatural, não é algo inventado.
né? Mas é algo que surgiu da mente de Deus, né? Que Deus preparou desde a eternidade essa verdade do Evangelho para ser revelada ao mundo. Portanto, nós pecamos contra Cristo e distorcemos o Evangelho quando sugerimos aos pecadores que o que Deus demanda deles é apenas o desenvolvimento moral de acordo com a lei. O moralismo faz sentido para pecadores, pois é uma expansão daquilo que aprendemos desde nossos primeiros passos. Mas o moralismo não é o Evangelho, e ele não salva. O único Evangelho que salva é o Evangelho de Cristo. Como Paulo bem lembrou aos Gálatas. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nós somos, então, justificados pela fé somente. Somos justificados somente pela fé, salvos somente pela graça e redimidos de nossos pecados somente por Cristo. O moralismo produz pecadores que são mais bem comportados, né? Em potência, ou em tese, né? Seriam mais bem comportados. Então eles têm medo de causar escândalo. Então ele tem medo de quebrar uma regra. E ele não vive a plenitude do Evangelho, que é um relacionamento amoroso com Deus. O Evangelho de Cristo transforma pecadores em filhos adotivos de Deus. Então, quando o filho cai, né? O filho está aprendendo a andar, o filho cai, né? Ele vai deixar de ser filho porque ele caiu? Comete um erro, vai deixar de ser filho porque cometeu um erro? Né? Então, aquele que é nascido na família de Deus pertence a ele, foi adotado como filho. Então, é filho, é um relacionamento. Não são regras e nem códigos morais, né, que vão fazer com que o escravo vire filho. Apenas, né, nós éramos escravos do pecado e fomos adotados por Deus por crer, né, pela fé em Cristo. Então é isso. O bom comportamento de um escravo não fará filho jamais. Ele tem que nascer, né, ou ser adotado. Aí sim. Bom, então nunca devemos nos desviar e nos acomodarmos e, na verdade, revisar ou esconder a lei de Deus. De fato, é a lei que nos mostra nosso pecado e deixa clara a nossa inadequação e a nossa total falta de justiça. Então a lei de Deus, é o parâmetro para mostrar que somos inadequados e não nos adaptamos àqueles ideais, né? O ideal da justiça divina. A lei não pode dar vida, mas como Paulo insiste, nos serviu de aio ou de condutor para nos conduzir a Cristo. Aio era o escravo que cuidava da criança, né? Então nos serviu de guia, essa é a palavra, nos serviu de guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé, ou por fé. O perigo mortal do moralismo tem sido uma tentação constante
aos discípulos de Cristo, uma tentação constante para a Igreja de Cristo e um substituto muito conveniente para o Evangelho. Milhões de nossos próximos acreditam que o moralismo é a mensagem de Cristo. Então, muitos acham isso. E nada menos que a pregação audaciosa do Evangelho será o suficiente para corrigir essa impressão, levar pecadores à salvação em Cristo. Bom, esse livro aqui, Em Defesa de Cristo, que eu tenho lido, muito bom, conta a conversão de um jornalista ateu, também doutorado em Direito, e ele fala justamente isso, que ele começou a se interessar pelo Evangelho porque viu a transformação que aconteceu na vida de sua esposa. Ela se tornou uma nova pessoa, uma nova criatura. Então é isso. Na verdade, o inferno vai ser amplamente povoado por aqueles bem educados. Esse aqui, Bertrand Russell, ele era um lord inglês, sujeito muito bem educado. É uma cabeça assim, impressionante. Filósofo, prêmio Nobel, mas, infelizmente, ele é um daqueles que provavelmente está no inferno, apesar de sua boa e esmerada educação. Os cidadãos do céu serão aqueles que, pela pura graça e misericórdia de Deus, estarão lá apenas pela justiça imputada de Jesus Cristo. Moralismo, repito, não é o Evangelho. É o falso Evangelho que levou muitos pecadores, como Russell, a não reconhecer a graça salvadora e o poder de Deus transformador do coração perdido. Então, repito, como Russell, que escreveu um livro apenas para tentar destruir uma aparência, já que jamais poderia destruir o verdadeiro Evangelho, que ele nem ao menos chegou a conhecer.